pessoal! Vamos falar das infrações e sanções disciplinares? Esse é um tema super importante que você vai usar muito, tanto na prova da OAB como na sua vida prática como advogado. Então vamos lá, o tema está previsto do artigo 34 ao artigo 43 do Estatuto da Advocacia e da OAB. A gente vai começar falando das sanções disciplinares, porque vai ficar mais fácil depois para entender qual infração cabe qual sanção. As sanções disciplinares estão lá no artigo 35 do Estatuto. E quais são elas? Censura, suspensão, exclusão e multa. E cada uma delas está prevista lá nos artigos subsequentes, 36, 37, 38 e 39 do Estatuto. Vamos falar da censura. A censura é uma sanção que fica registrada nos assentamentos do advogado. Ela fica lá registrada, fica uma manchinha lá na ficha do advogado, mas ela não é uma sanção pública, ela não é uma pena pública. Apenas o advogado, ela é sigilosa, apenas o advogado tem acesso, apenas ele fica sabendo, ela não é publicada lá no Diário Oficial, em nenhum diário oficial. A sanção, como vocês estão vendo aqui no slide, ela pode ser convertida em advertência por ofício reservado, que é aquela bronquinha que não fica registrada. A censura é uma bronquinha que fica registrada, a advertência não, ela não fica registrada. Mas ela só vai poder ser convertida em advertência se estiverem presentes circunstâncias atenuantes. Essas circunstâncias atenuantes estão lá no artigo 40 do Estatuto. Aí vocês dão uma olhadinha lá nos incisos que está falando quais são as circunstâncias atenuantes. Além disso, a censura, se o advogado for reincidente em outra infração que é punível com censura, ele pode ser suspenso, aí aplica-se uma outra sanção, a suspensão, que a gente vai ver mais pra frente. Quais são as hipóteses de aplicação da censura? As hipóteses de aplicação da censura estão lá no artigo 36. E quais são elas? Bom, as infrações que estão previstas no artigo 34, do inciso 1º ao inciso 16 e também o inciso 29 são punidas com censura. Então vamos lá, gente, como que eu vou saber identificar isso na minha prova? Eu tenho que decorar esses incisos? Não, eu não vou recomendar que vocês tenham que decorar, mas é bom ler para vocês terem uma ideia. Mas tem lá uma diquinha que ajuda a identificar qual infração é punível com censura. E a dica que eu posso dar é ato. Quando vocês verem lá nas alternativas alguma coisa que remete a um ato, é punível com censura. E também uma outra dica é por eliminação. Se não for punível com suspensão ou se não for punível com exclusão, é punível com censura. Ok, gente? Outra hipótese de aplicação da censura é quando houver violação a qualquer preceito do Código de Ética e Disciplina. Qualquer preceito que está lá no Código de Ética e Disciplina, se ele for violado, cabe pena de censura. E uma terceira aplicação da censura é violação a preceito do Estatuto da Advocacia e da OAB que não tenha uma pena maior prevista, tá bom? Essas são as hipóteses de aplicação da censura. Agora a gente vai falar um pouquinho da suspensão. O que é essa sanção de suspensão? É uma interdição do exercício profissional em todo o território nacional. Então, o advogado ele fica suspenso por um tempo, por um prazo. Ele fica suspenso do exercício da advocacia em todo o território nacional. A suspensão é uma pena pública, porque ela é publicada no Diário Oficial do Estado. Ela é uma pena pública porque se publica no Diário Oficial do Estado. É direito das pessoas saberem quando aquele advogado está suspenso, ele não está mais praticando a advocacia. Então, a população merece saber, por isso ela é uma pena pública. Quando ela se aplica? Bom, lá no artigo 37 está falando as hipóteses de aplicação da suspensão. E ela se aplica do artigo 17 ao 25 do artigo 34 da OAB. E a dica para vocês identificarem lá na questão da prova da ordem. Quando a alternativa fala alguma coisa relacionada a dinheiro ou FRIC, dinheiro ou FRIC. O que significa FRIC? O F, fraudar a lei. Alguma hipótese que fala de fraude de lei, suspensão. Outra hipótese, o R, reter autos. Qualquer coisa que fala de autos, sobre autos, reteve os autos. Pena, suspensão. Inépcia profissional. I, o I de FRIC, inépcia profissional. Inépcia profissional, o que é isso? É a má atuação do advogado, é a inépcia profissional, aplica a suspensão. E o C? O C é conduta incompatível. Uma conduta incompatível com a advocacia, uma conduta que não deveria ter sido praticada pelo advogado. Pena de suspensão. Então, a dica é dinheiro mais FRIC. Aí, na hora que vocês identificarem isso lá, é suspensão.
Outra hipótese de aplicação da suspensão: reincidência em infração disciplinar. Se o advogado for reincidente em infração disciplinar, ele é suspenso. Vocês lembram lá? Reincidência em censura, suspensão. Essas são as hipóteses de aplicação. E a suspensão, por quanto tempo o advogado vai ficar suspenso? Para sempre? Não, ela é temporária e o prazo mínimo é de 30 dias, o prazo máximo de 12 meses. Esse prazo mínimo de 30 dias, ele sempre acontece. Mesmo que o advogado seja punido hoje e amanhã ele corrija o erro, ele vai ficar 30 dias suspenso. E o prazo máximo 12 meses. Mas, obviamente, tem exceções e a OAB adora uma exceção. Então, vamos lá prestar atenção nessas exceções. A primeira exceção é quando ele foi punido por não prestar contas. Se o advogado tiver sido punido por não prestar contas, o prazo de suspensão mínimo é de 30 dias, mas o máximo é até a prestação de contas. Pode passar de 12 meses, pode ser menos que 12 meses, pode ser de 5 anos, não interessa. Ele vai ficar suspenso até que ele preste as contas. E a mesma coisa vale para a segunda exceção, quando ele não pagou a OAB, quando ele está em dívida com a anuidade da OAB. Quando ele está em dívida com a anuidade da OAB, ele vai ficar suspenso de 30 dias até o pagamento da anuidade, que pode ser qualquer tempo. E a terceira exceção, inépcia profissional. Ele vai ficar suspenso de 30 dias até que ele se habilite novamente, até que ele apresente provas de habilitação. Ok, gente? Essas são as hipóteses de suspensão. Agora a gente vai falar da pena de exclusão, a sanção de exclusão, que é a sanção mais grave. Por que ela é a sanção mais grave? Porque cancela a inscrição do advogado na OAB. Ele fica excluído dos quadros da OAB. E como vocês estão vendo aqui no slide, ela também é uma pena pública, também vai ser publicada no Diário Oficial do Estado. E para a aplicação dela, como é uma pena mais grave, ela vai depender da concordância, da aprovação de 2/3 do Conselho Seccional da OAB para ela poder ser aplicada. E quando ela é aplicada? Ela é aplicada dos incisos 26 a 28 do artigo 34 do Estatuto da OAB. 26 a 28. E como que eu vou identificar lá? Quais são as dicas? A dica é FIC. Enquanto a da suspensão é FRIC, da exclusão é FIC. E o que significa? O F é de falsa prova. Apresentou falsa prova para se inscrever na OAB, exclusão. O I, inidoneidade moral. É inidôneo? Exclusão. Crime infamante. Cometeu crime infamante? Exclusão. A dica é achar uma coisa lá que pareça com crime. Exclusão. Ok, gente? Outra hipótese de aplicação e última hipótese de aplicação da exclusão é na terceira suspensão. Foi punido 3 vezes, pena de exclusão. Ok? A última sanção é a sanção de multa. A sanção de multa, ela é especial porque ela não é aplicada sozinha. Ela não é uma sanção autônoma, ela é uma sanção acessória. Ela jamais vai ser aplicada sozinha. Somente é aplicada juntamente com a censura e a suspensão. Ela também nunca é aplicada em conjunto com a exclusão, só com a censura e com a suspensão, ok? Ela deve ser recolhida no conselho seccional da inscrição principal do advogado. Então, a multa é recolhida lá no conselho seccional da inscrição principal do advogado que foi punido. Tudo bem, gente? E qual é o valor dessa multa? Ela é uma sanção pecuniária, né? A multa a gente paga em dinheiro. Qual que é o valor? Ela vai de 1 a 10 anuidades. De 1 ao décuplo da anuidade, que é de 1 a 10. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho rapidinho sobre reabilitação disciplinar. A reabilitação está lá no artigo 41 do Estatuto da Advocacia e da OAB. E ela limpa o prontuário do advogado, ela limpa qualquer sanção que o advogado tenha recebido, ele fica lá limpinho, sem nada, sem nenhuma manchinha na ficha. Mas ela não é automática, gente. A reabilitação não é automática, ela depende de requerimento do advogado. E esse requerimento ele só pode acontecer 1 ano depois do cumprimento da pena. Somente 1 ano após o cumprimento da pena, o advogado pode requerer a reabilitação. Mas ele só vai poder requerer se ele não tiver cometido mais nenhuma outra infração. Tudo bem? Só assim ele pode requerer a reabilitação. Mas olha só, se ele for condenado por crime, ele primeiro precisa se reabilitar judicialmente para só depois se reabilitar disciplinarmente. Tudo bom, gente? Então eu espero que vocês tenham gostado das dicas e estudem bastante. Até a próxima!